Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Básico de Teologia para o Ministério Infantil. Nós estamos no nível 2, nós vamos falar sobre 8 matérias diferentes nesse curso. Esse primeiro módulo vai falar sobre seitas e heresias. Muitas pessoas quando estudam seitas e heresias falam, mas pastor, para que estudar esse assunto? Muitos acham que é para atacar o outro. Nós vamos ver o que é uma seita, nós vamos aprender o que é uma heresia, vamos ver a razão do seu estudo sobre esse assunto e quanto isso é importante para você, professor de criança, para você, professor de adolescente. Estamos vivendo num mundo que as heresias, os falsos ensinamentos têm se multiplicado muito. E a Bíblia nos fala que nós devemos estar atentos a isso. Então, esse estudo vai ajudar você a compreender melhor esse assunto e te ajudar a ajudar as tuas crianças e não cair nos laços das seitas. Então é por isso que nós vamos estudar. Primeira coisa que eu preciso saber, o que é uma seita? A seita é um grupo religioso que professa uma doutrina diferente da doutrina bíblica. Muitas vezes esses grupos religiosos estão com a Bíblia debaixo do braço, usando a tua Bíblia, mas as doutrinas que eles professam, os ensinamentos que eles passam, estão totalmente divorciados daquilo que a Bíblia ensina. Então nós devemos tomar cuidado. O que é uma seita, então? É um grupo religioso que professa doutrinas que são contrárias às verdadeiras doutrinas da palavra de Deus. Lembrando disso que, embora às vezes usando a Bíblia, eles trazem falsos ensinamentos. Outra coisa importante nessa primeira lição é saber o que é uma heresia. Pastor, o que é uma heresia? Heresia é um conjunto de doutrinas diferente daquilo que a Bíblia ensina. Então, todo ensinamento, toda doutrina que é diferente daquilo que as Escrituras ensinam é uma heresia. Muitas pessoas eles distorcem o texto bíblico, eles pegam textos isolados e trazem uma doutrina diferente daquilo que a Bíblia ensina. Então, todo ensinamento que diverge, contrário àquilo que a Bíblia ensina, é uma heresia. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Por que estudar o assunto? Pastor, por que eu vou gastar tempo estudando seitas e heresias? Primeiro, para a defesa da sua fé. Os movimentos de heresias, de seitas, o que eles fazem? Normalmente eles vão atrás daquelas pessoas que já estão numa igreja, já participam do corpo de uma igreja, e eles vão tentar minar a fé daquela pessoa, distorcer aquilo que a pessoa conhece. Então, quando eu estudo o assunto, primeira coisa, para a defesa da minha fé. Então, toda vez que alguém vir com falso ensinamento, me mostrar alguma coisa que a Bíblia não ensina, eu tenho conhecimento suficiente para refutar aquele falso ensino e não só isso, mas também trazer o que a Bíblia ensina. Então, é necessário eu conhecer o assunto primeiro para a defesa da minha fé, para defender a minha fé. Segunda coisa importante, para ajudar a outros. Então, nós que trabalhamos com crianças, às vezes as crianças recebem no culto famílias de outras religiões e muitas vezes dentro da sala de aula, dentro do ministério infantil, dentro do ministério com adolescentes, se você vai ser questionado com respeito a algum assunto, alguma doutrina que alguma seita ensina. Então, para você poder ajudar essa criança, poder ajudar esse adolescente, você precisa conhecer o que aquela seita, o que aquele movimento ensina e, ao mesmo tempo, ter conhecimento bíblico suficiente para refutar aquele ensino, trazer o verdadeiro ensinamento. Então, quando você se aprofunda nesse assunto, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, esse é o benefício. E outra coisa, para a compreensão real das doutrinas bíblicas verdadeiras. Então, muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, está ensinando, mas ainda não tem compreensão das doutrinas bíblicas, o que a Bíblia ensina. Então, quando você vai estudar uma heresia, você vai ver também do outro lado o que a Bíblia ensina sobre aquele assunto e vai te ajudar a compreender perfeitamente os ensinos da doutrina bíblica. Então, isso vai trazer para você peso espiritual, profundidade na tua fé. Então, isso é muito importante. Quais são as características de uma seita? Então, uma seita, ninguém vai chegar a dizer para você, nós somos uma seita. Não, eles vão vir, às vezes, te saudando com a tua mesma saudação, lendo a tua Bíblia. Pastor, como é que eu conheço que aquele movimento, aquelas pessoas fazem parte de uma seita? Então, as características de uma seita, conforme está na apostila, são: primeiro, Jesus não é o centro de tudo.
Então, normalmente, em todas as seitas, tem um líder, tem alguém que ele se tornou o centro daquela seita. Então, você vai ver que Jesus nunca está no centro, ele nunca é a pessoa principal naquele movimento. Sempre tem alguém que vai ter equivalência, ou vai estar igual ou superior a Cristo. Então, nós devemos tomar cuidado. Primeira característica, Jesus não é o centro. Segunda característica, usam passagens e versículos isolados. Então, normalmente, eles pegam um pedacinho de um versículo, uma passagem bíblica isolada e faz disso uma doutrina. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Se aquela doutrina, aquele ensinamento é baseado num versículo, numa passagem isolada, corre disso que é uma heresia. Nós devemos tomar cuidado com isso. Outra coisa importante, gostam de pescar em aquário. Então, normalmente, esses movimentos, eles vão trabalhar com pessoas que já participam de uma igreja, já frequentam alguma igreja. Então, normalmente, quando eles conhecem esse tipo de pessoas, e se a pessoa não tem firmeza na sua fé, naquilo que sabe, naquilo que professa, eles vão trabalhar em cima dessa pessoa. Então, normalmente, vão pescar em aquário. Outra coisa, as fontes de doutrina ou dos ensinamentos dele não são unicamente a Bíblia. Então, eles vão ter um escrito equivalente à Bíblia, livros que eles equivalem à palavra de Deus. Então, nunca vão ter como fonte dos ensinamentos a palavra de Deus. Então, outra coisa que a gente deve tomar cuidado. Outra coisa, eles negam a eficácia da morte vicária de Jesus Cristo. Então, a salvação normalmente está condicionada a alguma coisa, ou à prática de boas obras, ou ao conhecimento, ou ao desenvolvimento espiritual, mas a salvação nunca é só a morte de Cristo, a fé na morte de Cristo. Eles sempre vão ter outro elemento. E outra coisa, eles são exclusivistas. O que é isso? Se não pertencer àquela seita ou àquele movimento, você não é salvo. A salvação é oferecida unicamente por eles. Então, nós devemos tomar cuidado. Isso são características de uma seita. Classificação das seitas. Pastor, como é que nós vamos estudar essa seita? Como é que elas são classificadas? Primeiro, pseudo-cristã. O que é uma seita pseudo-cristã? Eles se dizem cristãos, eles carregam a Bíblia, eles cantam os mesmos hinos, eles fazem a liturgia de culto semelhante a uma denominação cristã, mas dentro deles há ensinamentos que estão fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Ensinamentos divorciados do que a palavra de Deus ensina. Então são seitas pseudo-cristãs. Nós vamos ter também as seitas espíritas, cuja salvação é dada por espíritos superiores e pela desencarnação e a reencarnação. Então, a salvação para eles, normalmente, a doutrina que eles têm, os ensinamentos que eles têm, são recebidos dos chamados espíritos superiores, e o método de salvação, na maior parte deles, é pela reencarnação. Então, são as seitas espíritas. E nós temos as seitas orientais, seitas que trazem princípios e filosofias lá do Oriente. Então, eles vêm com essa filosofia, com esses princípios, para melhorar a vida e para oferecer salvação através desses princípios e filosofias. Então, são as seitas orientais. Então, nós vamos estudar nas próximas aulas detalhadamente cada seita e o tipo delas. E nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque eles trabalham com doutrinas, falsas doutrinas. Pastor, o que é uma doutrina? Ensinamento de Deus. A doutrina é o ensinamento de Deus. Mas nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que existem 3 tipos de doutrina que vai estar na tua apostila. Primeiro, doutrinas de homens. É quando o princípio bíblico é desvirtuado e ele torna em rituais humanos. Então, aquilo que a Bíblia ensina é colocado de lado e ele passa agora a ter muito tradição, muito comportamento que a tradição dá, que não é o que a Bíblia ensina. Então, isso é chamado doutrina de homens. Nós temos doutrinas de demônios, como a Bíblia fala. É quando um texto bíblico é distorcido, é levado para um outro lado que não é aquilo que a Bíblia ensina, por inspiração de demônios, por inspiração do próprio diabo. Então, são as doutrinas de demônios.
E nós temos as doutrinas de Deus, que são os ensinamentos puros e corretos da palavra de Deus, que estão contidos na Bíblia Sagrada e que servem para nos levar mais próximo de Deus e nos conduzir à salvação. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012. Se ainda não é aluno do nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil, venha fazer parte desse grupo, entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. Sou o tio Rogério e é muito bom estar com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.